TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quarta-feira. Hoje daremos destaque às eleições deste ano. O Tribunal de Contas do Estado aprovou as contas da Câmara Municipal. A Corte também vai analisar as contas da Alerj, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Petrópolis tem 2 projetos no Parque Seleções. Eles foram contemplados e anunciados na última segunda-feira e são para o eixo de prevenção a desastres. Após o incêndio que atingiu o Casarão Antigo, aqui no Centro Histórico de Petrópolis, no dia 14 de junho, instituições que cuidam de patrimônios históricos demonstram preocupação frente à inspeção e à distribuição de alvarás de funcionamento concedidos a comércio em edifícios tombados. E o governo do estado vai colocar em teste uma linha de ônibus entre Petrópolis e Seropédica. E o INEA vai revisar licenças ambientais concedidas em Nova Friburgo e região. O diálogo com o objetivo de levar informação e, claro, tudo sobre o que vai acontecer no primeiro e segundo turno das eleições. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo para mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Estamos ao vivo pela TV Correio da Manhã, nas nossas plataformas digitais, Facebook e YouTube em TV Correio da Manhã, no nosso site tvc16.com e você também pode conversar, comentar aqui a nossa programação, interagir com a nossa equipe pelo nosso WhatsApp que está aqui na tela para você ou também pelo nosso e-mail. Por ele e pelo WhatsApp você pode mandar sugestões de reportagens, denúncias, problemas relacionados aí à sua localidade e tudo o que você tiver de informação. Fique à vontade, a nossa equipe está aqui aguardando o seu contato. A gente inclusive traz sempre também aqui os comentários pelo nosso Facebook, o Jorge França sempre comenta aqui, assim como a Néia Custódio, estão sempre ligadinhos aqui também na TV Correio da Manhã. Nosso Instagram, Correio Petropolitano e TV Correio da Manhã, você também tem acesso às principais notícias da nossa região de cobertura. A gente começa a edição de hoje com uma notícia boa, porque Petrópolis vai ganhar em breve uma linha direta de ônibus até Seropédica para atender especialmente os estudantes da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a UFRJ. A instalação da linha, que vai acontecer a princípio em caráter experimental, foi confirmada na última quinta-feira em uma reunião entre os vereadores de Petrópolis, Ingo Ramos e Gilda Beatriz, e o presidente do Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro, do DETRO, Leonardo Matias. A expectativa é que em 60 dias a nova linha comece a circular. Na reunião, os vereadores entregaram um abaixo-assinado que foi feito pelos alunos, pelos estudantes, e com mais de 400 assinaturas. O presidente do DETRO sinalizou positivamente para o pedido dos parlamentares e disse que o processo para a implementação da linha experimental deve demorar então aí cerca de 2 meses, como a gente citou, 60 dias. A gente espera que isso possa acontecer de fato, agora basta saber quem vai operar essa linha, se ela vai ser em horários específicos, respeitando ali os horários de funcionamento das universidades, como que os estudantes vão poder fazer aí o uso desse coletivo. É preciso apresentar uma carteirinha, ele vai ser pago, vai ser gratuito, enfim, tudo isso aí são trâmites também que estão sendo discutidos e a nossa equipe vai continuar acompanhando e trazendo todas as informações para você aqui no Correio Petropolitano Debate. A gente fala agora sobre questões de transparência, porque o conselheiro, na verdade, Márcio Pacheco, do Tribunal de Contas do Estado, TCE, votou pela regularidade das contas anuais da gestão da Câmara Municipal de Petrópolis, referentes ao exercício de 2022.
Sob a responsabilidade do vereador Ingo Rames, caso o tribunal acompanhe o voto do conselheiro, será a 4ª vez seguida e que o tribunal aprova as contas anuais da Assembleia Legislativa Municipal. De acordo com o documento protocolado na última segunda-feira, Márcio Pacheco destacou no voto que a Câmara Municipal de Petrópolis contemplou adequadamente as questões normativas, especialmente em 10 aspectos. Enquanto isso, as votações das contas anuais da Prefeitura seguem paralisadas desde 2018. No documento, o conselheiro Márcio Pacheco apresentou 2 ressalvas. Uma referente à não inclusão dos valores dos restos a pagar não processados do exercício de 2020 e 2021 na tabela dos encargos de compromissados a pagar, e a outra referente à não retificação do valor das despesas com diárias na base de dados do Sistema Integrado de Gestão Fiscal do exercício de 2022. Enquanto isso, o julgamento das contas anuais de gestão da Prefeitura é de competência do Legislativo Municipal, com auxílio através do parecer prévio do TCE. Essas estão tramitando na Câmara desde 2018, quando a Corte de Contas reprovou as contas anuais da Prefeitura de Petrópolis no exercício de 2016. À época, o TCE encontrou 5 irregularidades adicionais sem a respectiva fonte de recurso, falta de documentação comprovando superávites financeiros e o déficit financeiro de mais de 49 milhões de reais ao fim de 2016. Também foram apresentadas 18 improbidades de acordo com o tribunal. A equipe do Correio entrou em contato com a Câmara Municipal de Petrópolis e aguarda uma resposta sobre a demora para a votação das contas anuais de gestão da Prefeitura referentes ao ano de 2016. Aí a situação a gente acompanhando também vai cobrar, obviamente, não só da Câmara, né, o TCE, como também tem parte, né, nessa responsabilidade de acompanhar aí, fazer a votação, né, apreciação das contas da Prefeitura de Petrópolis. Importantíssimo ter esses dados atualizados e, obviamente, identificar aí o porquê também dessas irregularidades, como foi apresentado na reportagem. Mudando de assunto, o Instituto Estadual do Patrimônio Cultural, o INEPAC, se reuniu com os proprietários e profissionais que foram contratados para orientar sobre o projeto de restauro e reconstrução dos imóveis que foram atingidos por um incêndio na Rua do Imperador, no Centro Histórico de Petrópolis, no dia 14 do mês passado. A nossa equipe fez uma cobertura completa, inclusive ao vivo, trazendo todas as atualizações sobre o incêndio. No local, ainda fechado por tapume, sobrou apenas escombros da loja do sobrado onde o incêndio começou e parte das lojas que dividiam o imóvel. De acordo com o INEPAC, os projetos só serão executados após avaliação e emissão do parecer aprovado. O trecho onde ocorreu o incêndio ainda está interditado pela Defesa Civil Municipal. E a gente vê aí a necessidade, né? Por que também esperar um incêndio como esse acontecer para que aí sim uma medida seja adotada, para que aí sim um grupo seja montado para avaliar esses locais, para que de fato uma fiscalização aconteça, para identificar se há irregularidades na preservação, se não, o que é para ser feito num local como esse. São questões que devem ser abordadas, inclusive pelo próprio órgão. O próprio INEPAC, já que ele tem essa responsabilidade, por que não fazer isso? Foi necessário um incêndio acontecer, atingir imóveis, um deles completamente destruído, prejuízos, e aí sim vamos montar então um grupo de trabalho para discutir esse tema. Era necessário que isso já tivesse sido discutido muito antes. Afinal, a gente sabe a necessidade que é ter isso amplamente difundido em Petrópolis, tendo em vista a quantidade de prédios que são tombados, de patrimônios históricos. E por aí vai. A gente vai continuar acompanhando, entender também todo esse processo e, claro, né, o impacto também financeiro que acaba sobrando ali para os comerciantes da região. A gente muda de assunto. Fala agora sobre a Condep, viu? Porque a Companhia Municipal de Desenvolvimento de Petrópolis, a Condep, tem um novo presidente. Anderson Fragoso foi anunciado na última segunda-feira para o cargo. Antes, Érica Elis, que estava inclusive no posto,
quando o Leonardo França saiu para concorrer às eleições desse ano, também já deixou aí o cargo com cerca de 4 meses. Anderson já atuava na companhia como gerente de compras e a gente vê imagens na tela para você, justamente sobre esse anúncio, né, do Anderson como novo presidente. Vai assumir uma responsabilidade e tanta, viu, Anderson? Afinal, a nossa equipe vai cobrar aqui também todas as questões relacionadas aí à coleta de lixo em Petrópolis, que a gente sabe que está um caos. Moradores mandando sempre aqui denúncias para a nossa equipe, divulgando a falta da coleta de lixo. Você acompanhou no Correio Petropolitano, primeira edição, inclusive mais denúncias no quadro Você na TVC, nessa quarta-feira, que apresentaram ali a falta de coleta de lixo no Pedras Brancas, uma situação triste, lamentável, de saúde pública, como a gente já comentou aqui no Correio Petropolitano Debate, e parece que a Prefeitura está com os olhos vendados, fechados para esse cenário, porque nada muda e a situação só piora. Uma semana já sem coleta de lixo lá na região, foi o que passou para a gente aqui os moradores, que estão indignados com essa situação e com toda a razão, tendo em vista o problema que isso pode acarretar, como a gente já citou, de saúde pública, animais peçonhentos e por aí vai. Contaminação, se é um período de chuva, todo esse lixo, por exemplo, poderia ser carregado em Tupi e Bueiro, ir para o rio, contaminação das águas e o que está sendo feito? A gente trouxe aqui ontem no Correio Petropolitano Debate, no Correio primeira e segunda edição, problema aí do descarte irregular de lixo, de resíduos sólidos urbanos, que a própria Prefeitura faz, que dirá fazer essa coleta de forma adequada. A apresentação do novo presidente foi realizada na sede da Condep no Quitandinha. A gente espera que o presidente possa tomar alguma medida também para tentar solucionar esse problema, porque a população já não aguenta mais tanto lixo jogado pelas ruas. Obviamente, tem a responsabilidade da população também, principalmente quando se trata dos entulhos, que também são jogados de forma irregular ali perto das caçambas de lixo, mas a gente sabe a necessidade que é hoje uma coleta adequada e regular na cidade, fora outras coletas seletivas que o município poderia até aproveitar também para fazer aí, né, uma coleta seletiva, separar, destinar os recursos para reciclagem, mas se a própria coleta comum não está sendo feita, que dirá a coleta seletiva? Falando sobre Petrópolis mais uma vez, e em relação também a desastres, digamos assim, a cidade teve 2 projetos selecionados nessa nova etapa do PAC Seleções do Governo Federal. O anúncio foi feito na última sexta-feira pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os 2 projetos fazem parte do eixo Prevenção de Desastres, da drenagem urbana, e vão contemplar o projeto de macrodrenagem do Rio Quitandinha, para minimizar os alagamentos e as inundações, grave problema de décadas no município. O segundo projeto é a construção de um parque linear e ciclovia ao longo da rua Barão do Rio Branco. Nas redes sociais, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael Simão, a secretária de Obras, Virna Jacomo, ao lado do deputado federal Lindenberg Farias, anunciaram que o investimento do governo federal vai ser de 117 milhões de reais nessa fase inicial. A gente vai acompanhar, inclusive, esse vídeo que foi divulgado nas redes sociais. Alô, Petrópolis, olha uma outra grande notícia para o município. O presidente Lula acaba de anunciar mais 117 milhões para Petrópolis, obras de drenagem. Eu quero lembrar vocês que há 2 meses atrás ele anunciou 60 milhões para contenção de encostas, 240 milhões, prefeito Rubens Montempo, para renovar a frota de ônibus. Eu estou aqui com o secretário Rafael e com a secretária Virna. E nós estamos aqui representando o prefeito que não pôde estar por conta do calendário eleitoral. E dizer o quanto a gente agradece, Lindenberg, por estar lutando por Petrópolis. Você tem sido um gigante para a gente. E todas essas obras são muito importantes, né, Bia? Isso aí, Simão. Eu quero agradecer também ao deputado, agradecer ao presidente Lula, nosso prefeito por bem bom tempo, e agradecer a toda a equipe que se empenhou para a gente conseguir chegar aqui e ter essas realizações para a cidade.
Rubens, meu tempo, um grande abraço, meu irmão. Mandar um abraço também para o Fernando, foi secretário de Habitação, secretário de Assistência Social, tá? Essa parceria do Rubens Bom Tempo com o presidente Lula está dando certo e vai dar ainda mais. E vem coisa boa pra gente aí. A gente só tem que lembrar, para quem está nos acompanhando, para a Prefeitura utilizar os recursos, né, e apresentar os projetos, porque não adianta nada receber esses recursos do governo federal, como foi com o próprio Teatro Dom Pedro. Tudo bem, foi do Ministério da Cultura, é outra questão, mas quase perdeu a verba no ano passado para as obras do teatro, porque não apresentou projeto, não apresentou licitação, não apresentou nada, o teatro praticamente fechado, parado há anos, quase que perde R$1.800.000. Isso é só para o teatro, viu, gente? E agora vai receber por meio do PAC Seleções. Então, a Prefeitura de Petrópolis, não adianta só comemorar a chegada do orçamento, do recurso para o município, mas é necessária a elaboração dos projetos, apresentar esses projetos também para o governo federal, porque é muito simples chegar e divulgar para a população: não, vamos receber R$117 milhões para fazermos drenagem no Rio Quitandinha, para fazermos ciclovia na Avenida Barão do Rio Branco. Porque anunciar é fácil, agora botar o projeto em prática com pessoas técnicas para realmente fazer um trabalho eficiente e que vai de fato aí gerar menos alagamentos na cidade e segurança para os ciclistas hoje, isso é muito difícil. Basta você ver, inclusive, a Avenida Barão do Rio Branco, aquela faixa vermelha. Afirmar que aquela faixa vermelha sinaliza uma ciclovia é um absurdo. Afinal, o próprio ônibus não tem alternativa, precisa encostar na ciclovia para conseguir pegar o passageiro. Então, que ciclovia é essa? Fora os problemas de alagamentos da cidade. A gente vai continuar cobrando também da Prefeitura de Petrópolis a apresentação desses projetos, tendo em vista aí a disponibilidade de recursos do governo federal. Lembrando que são ao todo 6 projetos na cidade que foram incluídos no PAC Seleções, 2 deles relacionados à prevenção de desastres, e são projetos que foram iniciados em anos anteriores, paralisados e agora retomados com a contenção de áreas de risco do antigo Parque Encostas e a drenagem das bacias dos rios Cuiabá, Santo Antônio e Carvão. Já o projeto aprovado nessa etapa do Rio Quitandinha prevê a construção de 7 reservatórios de amortecimento de cheias ao longo do rio. Segundo a Prefeitura, o projeto também prevê a construção de uma galeria de águas pluviais suplementar ao longo da rua Coronel Veiga. Vamos ver se de fato isso vai ser cumprido. O Correio Petropolitano Debate faz um intervalo, a gente volta daqui a pouco, previsão do tempo, informações sobre as nossas regiões de cobertura e muito mais. Não saia daí, o intervalo é rápido, a gente volta já. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje?
Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Correio Petropolitano Debate de volta ao vivo aqui na TV Correio da Manhã e chegou o momento de saber como que fica o tempo e a temperatura. Vamos então à previsão do tempo para essa quinta-feira, início de agosto. Impressionante, né? Como que passa rápido aí o dia, o ano tem passado cada vez mais rápido. Essa quinta-feira já aí sendo dia 1º de agosto. A gente começa então, vai aparecer aqui no nosso telão a previsão do tempo para a nossa região de cobertura. E a gente começa em Nova Friburgo. A quinta-feira vai ser então de estabilidade nas temperaturas e não há possibilidade de chuva. Com o céu nublado, a mínima na cidade para essa quinta-feira é de 9 e a máxima de 22 graus. Em Teresópolis, as condições climáticas são as mesmas para essa quinta-feira. Muitas nuvens no céu e as temperaturas também devem variar então entre a mínima de 9 e a máxima de 22 graus. Também não há previsão de chuva para Teresópolis. Petrópolis amanhece nessa quinta-feira com o céu parcialmente nublado. Sem possibilidade de chuva na cidade imperial, as temperaturas devem variar entre a mínima de 10, máxima de 24 graus, registrando aí uma elevação na temperatura máxima. Em Paraíba do Sul, a quinta-feira também será de ventos fracos e sem possibilidade de chuva, céu com muitas nuvens. Nos termômetros, mínima de 13, máxima de 26 graus para essa quinta-feira. A previsão do tempo para 3 dias nessa quinta-feira é de céu com muitas nuvens, tanto na parte da manhã quanto na parte da tarde. Ventos fracos e temperaturas que devem variar entre a mínima de 13, máxima de 27 graus para essa quinta-feira. Vamos colocar então na tela para você, em tela cheia na verdade, para você acompanhar com a gente aqui a previsão do tempo para essa quinta-feira. Nova Friburgo, Teresópolis, Petrópolis, Paraíba do Sul e Três Rios aí. Todos eles sem possibilidade de chuva para essa quinta-feira, então, e alguns aí registrando um pouquinho de elevação na temperatura, mas ainda assim é preocupante ter que ficar atento, até porque a mínima e a máxima estão bem distantes, como por exemplo em Petrópolis, Paraíba do Sul, a diferença entre 14 graus, por exemplo, diferença de 13 graus entre mínima e máxima. E, obviamente, quando você tem ali meio-dia, 1 da tarde, você chega ao pico dessa temperatura máxima, por exemplo, em Petrópolis, 24 graus, mas com o entardecer, o anoitecer, essa tendência de queda elevada aí na temperatura.
e por isso é importante ficar atento. A gente trouxe a previsão do tempo e agora traz uma outra informação, inclusive para quem quer aproveitar já o fim de semana, viu? Porque nesse fim de semana, dia 3 e 4 de agosto, centenas de atletas de trail run e de mountain bike vão ter como destino Miguel Pereira, que fica aqui no Rio de Janeiro, aproximadamente 150 quilômetros da capital. Pelo terceiro ano consecutivo, a Estância Climática é cidade-sede de uma das etapas da World Trail Races, a WTR também como conhecida, e que é considerada uma das maiores ligas de esportes de montanha do país. Os atletas vão ter um prato cheio de opções para todos os níveis. A WTR Miguel Pereira vai contar com 3 distâncias de trail run: short 7 km, mid com 16 km e long com 32 km. 2 percursos de mountain bike de 28 e 56 km, entre outras competições, para aqueles com fôlego para competir nas 2 modalidades em dias consecutivos. A etapa conta ainda com a tradicional Kids Race, corrida para a criançada aprender desde cedo os benefícios da prática esportiva e do contato e respeito com a natureza. A 4ª etapa da temporada vai ter uma pontuação diferenciada. Serão 7.500 pontos para o ranking WTR de Trail Run e Mountain Bike. Como nos anos anteriores, a arena vai ser montada nas imediações do Lago Javari, um dos pontos turísticos da cidade, e o local da largada no sábado do Trail Run e no domingo do Mountain Bike. Aberta ao público, vai reunir diversas opções de entretenimento para moradores e turistas, com shows de banda local, food park, WTR Store, área kids, massagem gratuita, entre outras oficinas e atividades, além de uma área para estacionamento gratuito. A WTR é uma plataforma multimodalidades que conecta esporte, turismo, entretenimento, sustentabilidade e ação social. A novidade para essa temporada é que todas as doações de materiais esportivos e camisetas da Liga vão ser destinadas para o COMPES, o Clube de Orientação de Miguel Pereira e Arredores sobre a Serra, que desenvolve desde 2006 a iniciação de crianças e jovens ao esporte, orientação, modalidade intimamente ligada à natureza e baseada no trabalho voluntário e aberta a toda a comunidade, atendendo diversas instituições públicas de ensino e da região. Tá aí, inclusive essas imagens que você acompanhou aí foi da última edição também, que foi realizada em Cabo Frio. E muito bacana a gente ter esse momento, né? Vários atletas reunidos. A gente já falou tanto aqui sobre o turismo de Miguel Pereira, como tem crescido nos últimos anos. E é mais uma iniciativa que acontece. Petrópolis também poderia aproveitar, né, os seus espaços culturais, os seus espaços naturais, principalmente para essas modalidades especificamente, para incentivar, né, a busca por eventos no município. Já tivemos aqui eventos de mountain bike, inclusive com o Henrique Mancini, nosso atleta petropolitano, reconhecido no mundo inteiro, mas ainda é pouco divulgado, ainda é pouco realizado na cidade. Seria bacana ter outros projetos como esse, por exemplo, aqui no município. A gente muda de assunto porque o Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, acatou a recomendação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e na última terça-feira publicou no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro a portaria que cria o grupo de trabalho para revisar todas as licenças ambientais ou atos análogos dos últimos 5 anos na região do Rio, dois rios, onde foram ou vieram a ser identificados indícios de ilegalidade nos respectivos processos de concessão. Na última terça-feira, a 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo de Nova Friburgo e o Grupo Temático Temporário para Atuação em Saneamento Básico, Desastres Socioambientais e Mudanças do Clima expediram uma recomendação ao INEA para que fosse criado um grupo de trabalho, força-tarefa ou comissão com a finalidade de revisar o conjunto de atos emitidos pela Suprinea Rio Dois Rios nos últimos 60 meses, notadamente quanto às licenças, autorizações ambientais, certidões e demais atos análogos que apresentaram indícios de irregularidade. O documento diz ainda que o grupo de trabalho força-tarefa ou comissão deve ser mantido pelo prazo mínimo de 12 meses, ou seja, de 1 ano,
e pode ser prorrogado por igual período superior a caso haja a necessidade. O MPRJ cobrou ainda uma observância e acompanhamento efetivo do trabalho de revisão pelo MPRJ, o qual deve ser comunicado aí de cada licença, autorização, certidão apontada como inválida pelo grupo de trabalho do INEA. A gente chegou até a conversar aqui no Correio Petropolitano Debate com a promotora de justiça Zilda Genuzzi, que faz parte desse grupo, e a gente trouxe aqui os impactos também que isso pode ocasionar, o porquê que o MPRJ fez essas solicitações. Obviamente, tudo isso com o objetivo aí de evitar, minimizar os riscos de novos desastres socioambientais, não só em Petrópolis, como Nova Friburgo também, que tem um risco muito alto, mas assim também em Teresópolis, entre outras cidades da região serrana do Rio, como Carmo, Sumidouro, São José do Vale do Rio Preto, que também já foram impactadas por conta de chuva, de enchente, de alagamentos, de deslizamentos de terra, e que obviamente afetou a vida de muitas famílias, não só porque perderam o lar, a casa, mas também muitos familiares e amigos. Mudando de assunto, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, informou que vai liberar a ativação do sinal de internet 5G para mais 506 municípios. A medida vai ocorrer a partir do dia 5 de agosto, ou seja, a próxima segunda-feira, quando as operadoras que possuem lotes na faixa de 3,5 GHz podem solicitar o licenciamento e a ativação do sinal. Segundo a Anatel, a liberação das faixas não garante que as redes serão instaladas automaticamente nesses municípios. O funcionamento do serviço depende do planejamento individual de cada operadora. Com as novas autorizações, 19 estados passam a ter todos seus municípios liberados para o serviço de 5G. O sinal chega a 4.808 municípios, onde vivem 197 milhões de pessoas, número equivalente a 92% da população do país. A Anatel alerta que o 5G pode causar interferências no sinal de TV aberta, que é captado por antena parabólica, sendo necessárias adaptações para manter a qualidade da imagem. Para mais informações, os interessados podem acessar o site do programa Siga Antenado em sigaantenado.com.br. Tá aí, inclusive, mas vale lembrar, não necessariamente porque vai ter essas instalações que você já vai ter acesso ao 5G. Depende muito também do aparelho, do seu telefone, do seu smartphone, se ele já está apto para receber essa tecnologia, assim como o seu plano de internet e por aí vai. Mudando de assunto, 3 apostas acertaram as 6 dezenas da Mega Sena do concurso 2755, que foram sorteadas na última terça-feira em São Paulo. Uma aposta foi feita por um canal eletrônico, uma realizada em Ipatinga, no estado de Minas Gerais, e a outra em Varginha, também em Minas Gerais. E cada uma vai levar aí o prêmio de mais de 34 milhões e 200 mil reais. Os números sorteados foram 7, 13, 17, 33, 41 e 58. A aposta de Ipatinga foi feita na loteria Rota da Sorte, e a de Varginha foi na lotérica Paiva e Reis. A terceira aposta vencedora foi feita pelo Internet Banking da Caixa. Todos eles foram apostas simples, ou seja, com apenas 5 números marcados. A Quina teve 253 apostas ganhadoras e cada uma vai ganhar aí pouco mais de R$ 18.800, e a quadra foram 13.415 acertadores. E cada um vai receber um prêmio individual de pouco mais de R$ 500. A estimativa de prêmio do próximo concurso, que vai ser sorteado nesta quinta-feira, é de R$ 3,5 milhões de reais. As apostas podem ser feitas até às 7 horas da noite, pelo horário de Brasília, no dia do concurso, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. No caso das lotéricas, os estabelecimentos podem fechar antes das 7 horas, por isso a população deve ficar atenta ao horário de funcionamento. E como a gente citou, o jogo simples com 6 dezenas marcadas custa R$ 5,00. O Correio Petropolitano Debate faz mais um intervalo rápido. Na volta, nós vamos trazer para você um quadro especial do Correio Político para falar sobre as eleições municipais e que se aproximam, e quais são as regras, os prazos
O que a população deve ficar atenta? Tudo isso daqui a pouco, não sai daí, a gente volta já já. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens da Minds conta com professores especializados que abordam o inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui você se prepara para o mercado de trabalho e Bastos. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024, turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$ 1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Correio Petropolitano Debate de volta ao vivo aqui na TV Correio da Manhã e também nas nossas plataformas digitais. No programa de hoje, antes do intervalo, eu citei aqui para você, vamos dar destaque às eleições deste ano. Afinal, quando se trata de eleições, muitos têm ali digamos assim, uma conclusão de que as eleições, por exemplo, presidenciais, para deputado federal, estadual, para senador, são mais importantes do que as eleições municipais.
Mas levando em consideração que as eleições municipais são aquelas que mais afetam diretamente a vida da população, esse papel se inverte. E por isso o Correio Petropolitano Debate de hoje vai trazer aqui prazos, orientações e tudo mais em relação às eleições desse ano, mas isso vai acontecer, é claro, dentro do nosso quadro Correio Político. Bom, vamos então abordar as eleições deste ano. E claro, explicar para você que está em casa sobre o período eleitoral. Primeiramente, vamos ao calendário eleitoral. Isso porque, inclusive, você já vê aqui na tela, já tivemos algumas alterações. O que acontece? As convenções. As convenções para registro de candidatura começaram lá atrás, no dia 20 de julho, e elas seguem até o dia 5 de agosto, ou seja, está se encerrando a próxima segunda-feira. Tem ali para você escrito o objetivo, caráter eleitoral ou não eleitoral. Por que isso? Vamos lá. As convenções partidárias podem ser realizadas no formato presencial, virtual ou híbrido, e podem ter esses dois objetivos, caráter não eleitoral, que são convocadas conforme a necessidade do partido para a discussão de temas específicos ou então para a escolha de candidatos e deliberação sobre eventuais obrigações em um pleito. De acordo com o calendário das eleições divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral, até o dia 20 de agosto deve ser divulgados os percentuais de candidaturas femininas e de pessoas negras por partido para a destinação de recursos do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Eles são calculados sobre o total de candidaturas de pedidos coletivos e individuais no território nacional. Então, lembrando, só para a gente recapitular aqui, as convenções elas podem ser de caráter eleitoral ou não, foram abertas no dia 20 de julho, seguem até a próxima segunda-feira, dia 5 de agosto. Apesar desse prazo, os partidos têm até o dia 15 de agosto para fazer a inscrição ali, né, no caso, o registro eleitoral de algum candidato, de algum pré-candidato, seja ele para vereador, então, nesse caso, para prefeito, como estamos nas eleições municipais. E aí sim, após esse prazo realizado, começam oficialmente as propagandas eleitorais. E essas você também já entende, já sabe quais são. Mas essas propagandas elas começam a partir do dia 16 de agosto. No entanto, as propagandas, elas entre os dias 30 de agosto e até o dia 3 de outubro, aí sim elas podem ser divulgadas em rádios e televisões. Vale lembrar que qualquer ato de publicidade, manifestação com pedido explícito de voto pode ser considerado irregular e é passível de multa. Inclusive, o Tribunal Superior Eleitoral é quem determina essas questões. Também no dia 16 de agosto é o último dia para os tribunais regionais eleitorais, os TREs, listarem as emissoras que vão transmitir a propaganda eleitoral gratuita de candidatos e candidatas de cada município. E como a gente citou, a propaganda em rádio, TV e horário eleitoral gratuito dos pré-candidatos que apresentem os programas também já foram suspensas, ou seja, se algum dos pré-candidatos tinha um programa na televisão, fazia alguma participação em rádio, tinha algum quadro, tudo isso precisa ser paralisado, tem que ser suspenso, senão o candidato pode também receber aí, inclusive multa, quem perder até mesmo a candidatura. E como a gente citou, as propagandas em rádio, TV e horário eleitoral gratuito, para essas pessoas está proibido desde o último dia 30 de junho. E a exibição do programa do horário eleitoral gratuito em televisão e rádio vai acontecer então a partir do dia 30 de agosto até o dia 3, de outubro, pouco mais aí de 2 meses, né? Na verdade, um pouquinho menos, um mês e alguns dias. Mas esses não são os principais dados. São importantíssimos, mas ainda há outros prazos a serem apresentados pelos partidos.
vai colocar aqui na tela, que é a relação à transparência. E isso porque é fundamental, afinal, os partidos recebem dinheiro público para conseguir também realizar as suas campanhas. Então está aí na tela para você. Partidos, candidatas e candidatos devem enviar à Justiça Eleitoral, do dia 9 ao dia 13 de setembro, a prestação parcial de contas pelo Sistema de Prestação de Contas Eleitorais, o SPCE. A divulgação da prestação parcial das contas com nomes, CPF, CNPJ ou até dos respectivos valores doados é feita, você vê ali, até inclusive no final da tela. No dia 15 de agosto é feita a divulgação desses recursos apresentados. Lembrando que o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, já divulgou os recursos para as campanhas deste ano. São 4 bilhões e 900 milhões de reais para as campanhas eleitorais. É muito dinheiro, viu? Por isso que a gente sempre ressalta aqui no Correio Petropolitano Debate a necessidade da população garantir o seu voto, exercer o seu direito, para também ter o direito de cobrar desses que estão lá representando a população. A partir do dia 21 de setembro, ou seja, 15 dias antes da eleição, no caso do primeiro turno, candidatos e candidatas não podem ser presos, apenas em casos de flagrante delito. Já eleitores e eleitoras não podem ser presos a partir do dia 1º de outubro, ou seja, 5 dias antes da eleição, a não ser também casos de flagrante delito, em cumprimento de sentença judicial por crime inafianciável ou então em razão de desrespeito a salvo-conduto. Então, passou esse prazo, as convenções, os partidos fizeram ali os registros das candidaturas, apresentaram os recursos utilizados até o momento, chega o período das eleições. E com isso, também vai aparecer aqui no nosso telão, a gente vê que eleitores e eleitoras que não foram para o primeiro turno e não justificaram a falta no dia da eleição devem apresentar justificativa até o dia 5 de dezembro. Então vamos lá, para a gente recapitular. O primeiro turno, dia 6 de outubro, marque essa data. Segundo turno das eleições, no dia 27 de outubro. Mas a gente inclusive vê na nossa tela uma observação. Apenas em municípios com mais de 200 mil eleitores aptos a votar. Não com mais de 200 mil habitantes, viu? Com mais de 200 mil eleitores. Petrópolis, nesse caso, está incluso. Nova Friburgo, por exemplo, não está incluso, então não tem o segundo turno. Além dessa questão que a gente trouxe aí na tela para você, é necessário que para a realização do segundo turno, principalmente para o cargo, os principais cargos como prefeito e presidente, nesse caso que estamos nas eleições municipais somente para prefeito, só há o segundo turno se um dos candidatos, se os candidatos que forem ali votados não receberem 50% mais um dos votos válidos do município. Então, aí, nesses casos, acontece o segundo turno. Se, porventura, o município tenha mais de 200 mil eleitores aptos a votar e ele recebe mais de 50% dos votos válidos do município, não há necessidade do segundo turno. E aí, falando então sobre a questão da justificativa, a população, o eleitor que não for votar, não apresentar ali, não for no dia, seja no primeiro ou no segundo turno, ele tem um período de justificativa de ausência. Para quem faltou o primeiro turno, esse período é até o dia 5 de dezembro desse ano. E já para os outros eleitores que faltarem o segundo turno, até o dia 5 de janeiro. Essa ausência, essa justificativa, ela pode ser apresentada no Tribunal Regional Eleitoral, no cartório eleitoral do município, ou inclusive onde aquele eleitor, vota. Vale lembrar, independentemente se você votou no primeiro turno e não votou no segundo, é necessário realizar ali a sua justificativa. Isso é fundamental, viu? Caso não faça, há penalidades. Entre essas penalidades, aplicação de multa e até mesmo a retenção de alguns documentos, principalmente aí, como, por exemplo, o passaporte. Então, fique atento a essas mudanças. E a gente falou ao longo aqui dessa edição sobre esses processos. Mas a gente vai trazer também para você o que está acontecendo, a característica também do Correio Petropolitano Debate. Já trouxemos aqui convenções
do PP, do Partido Progressista, do Republicanos, e a gente fala agora da convenção do Podemos, porque o pré-candidato a prefeito de Petrópolis, Leandro Sampaio, pelo Podemos, vai participar de uma convenção municipal do partido e vai apresentar aí o seu plano de governo finalizado. O documento foi elaborado pelo arquiteto e urbanista e autor de livros Vicente Loureiro, que se dedicou aí a ouvir diferentes segmentos da sociedade civil para construir as propostas alinhadas de acordo com o que é necessário à população. Essa convenção, ela vai acontecer nessa quarta-feira, hoje, viu? A partir das 7 horas da noite no Palmeira Futebol Clube, que fica no bairro Quissamã. Durante o evento, o pré-candidato Leandro Sampaio vai apresentar oficialmente o plano de governo e vai discutir as principais propostas com os filiados e simpatizantes do partido. E nessa quinta-feira, dia 1º de agosto, será realizada a convenção da Federação Pessoal Rede aqui em Petrópolis, quando vai ser confirmado então o nome de Yuri Moura como candidato a prefeito de Petrópolis. O nome do candidato ou da candidata a vice-prefeito, segundo o partido, está em fase final de definição e também será anunciado nessa quinta-feira. O evento vai ser realizado às 6 horas da noite no Petropolitano Futebol Clube, no centro. Yuri hoje é deputado estadual em primeiro mandato. Foi eleito vereador em 2020 e candidato a prefeito de Petrópolis em 2016. A Federação Pessoal Rede vai anunciar também o nome dos 16 candidatos à Câmara Municipal. Ou seja, a gente vai continuar acompanhando aqui os desdobramentos e também os possíveis nomes para concorrer aí ao cargo de prefeito e também vice, seja prefeito ou prefeita, para o município de Petrópolis e assumindo o cargo em 2025. E esse foi o Correio Político de hoje. Lembrando para você, para a gente finalizar a edição de hoje do Correio Petropolitano Debate. No dia da eleição, documento oficial com foto e o seu título de eleitor. É importantíssimo. Caso você tenha o e-título, no telefone você também consegue apresentá-lo para realizar ali então o seu voto. Lembrando, não deixe de exercer o seu direito. Ele é fundamental para que você possa cobrar melhorias e também aqueles que representam a população. Dia 6 de outubro, o primeiro turno. No dia 27 de outubro, o segundo turno. E é claro que a equipe da TV Correio da Manhã vai estar a postos, trazendo para você informações, movimentações e, é claro, a apuração das urnas eletrônicas. Tudo ao vivo aqui na TV Correio da Manhã e nas nossas redes sociais. Assim a gente termina o programa de hoje. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho e pela sua companhia. O Correio Petropolitano Debate volta amanhã, ao meio-dia, ao vivo. E, é claro, você é sempre o nosso convidado especial. Uma ótima tarde para você, uma ótima quarta-feira, bom início de agosto. E amanhã a gente se vê. Até lá. TVC, a TV do Correio da Manhã. A produção de petróleo e gás natural da Petrobras no segundo trimestre de 2024 cresceu 2,4%.